Muito bem, irmãos, o texto de hoje está aí na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Todos estão vendo? Tá bom, né? Para ver, né? Então, esse texto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 2, são as palavras iniciais do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser o quê, gente? Apóstolo de Jesus Cristo, né? Nunca se esqueça disso, viu? O apóstolo é um aspecto muito único, onde o próprio Senhor Jesus pessoalmente chama e designa a pessoa. De maneira que a frase apóstolo bom é apóstolo morto não é tão mentira assim, entendeu? Porque apóstolos, verdadeiramente apóstolos, só esses, ok? Então, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser o quê? Apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, companheiro do apóstolo Paulo nessas viagens, à igreja de Deus, que está onde? Corinto, que é a cidade, correto? Agora está falando, está qualificando a igreja de Deus em Corinto. Como é essa igreja de Deus em Corinto? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Diz mais: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Parece que essa última expressão, ela se enquadra bem em quem? Em nós, né? Porque com todos e que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Então nós estamos aqui invocando o nome do Senhor. Então essas são as palavras iniciais do apóstolo Paulo, que eu vou aplicar daqui a pouquinho para os irmãos entenderem. O que eu gostaria que você pensasse inicialmente, irmão? Você deve estar percebendo que nós tivemos as primeiras lições e que nós fizemos basicamente distinções entre o que a igreja é e o que a igreja não é. Falamos, por exemplo, de organismo e organização. Falamos de igreja visível e invisível. Falamos sobre um clube de artes e barco de pé. Sempre fazendo o quê? Um contraste. E eu fiz isso de uma maneira... Vou colocar aqui, ó, para você não esquecer. De uma maneira bíblica. Ou seja, a partir de textos bíblicos, nós fizemos o quê? Essas distinções. Ok? Então, a partir da Bíblia. E é necessário que a gente avance para um segundo nível de distinção. Um segundo nível que vai além da Bíblia. E que segundo nível seria esse? Quando nós pegamos a história da igreja, irmãos, nós percebemos que todos os homens que se debruçaram sobre a Escritura tentaram identificar para os crentes a natureza da igreja, a essência da igreja, os atributos da igreja. E à medida que eles queriam fazer isso, eles naturalmente faziam uma distinção com os seus contextos. Porque no momento que você quer identificar o que define uma igreja, você está comparando com aquilo que está ao seu entorno. Por exemplo, nós fizemos aqui uma distinção bíblica. Então, quando eu digo assim que a igreja não é um clube de iates, e a palavra iate é uma palavra bem moderna, né? Então, não é um clube de iates, mas sim um barco de pesca, os irmãos já entendem o que eu estou querendo dizer. Por quê? Não se trata de algo que busca prosperidade ou ser um clube social, mas sim um serviço. E um serviço evangelístico de pescar os pecadores. Né? Os pescadores somos nós. E nós pescamos os pecadores. É essa a nossa função. Pescar almas para o reino do Senhor Jesus. Então, naturalmente, nós fazemos essa distinção a partir da palavra de Deus. Então, ao longo da história, eles não usaram a palavra iates. Não. Eles usaram outros mecanismos para fazer essas distinções. E quais são esses mecanismos? Credos e confissões. O que é credo? É aquilo que você diz quando você vê algo nojento. Credo. Né? Não. Um credo é uma expressão de fé sintética, pequena, que identifica um todo. A palavra credo do latim significa eu creio. Por isso que o credo dos apóstolos
Começa como? Creio em Deus, Pai. Creio em Deus, Pai. Ou seja, o credo apostólico, que não é dos apóstolos, obviamente, porque ele foi escrito no século II, a não ser que eles estivessem vivos nessa época, né? Mas não estava. Então ele foi escrito no século II, alguns colocam até o século IV. Esse credo dos apóstolos é chamado dos apóstolos, não porque foi escrito pelos apóstolos, mas porque ele está de conformidade com o ensino dos apóstolos. Então o credo dos apóstolos, escrito entre o segundo e quarto século, começa com a expressão eu creio. E ele sintetiza a base da fé cristã. Então quando se fala eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não se fala mais nada acerca de Deus, mas essa declaração é um resumo de tudo. Deu para entender? Após, na história da igreja, surgiram as confissões. As confissões foram livros mais complexos. Foram maiores. Nossa igreja, por exemplo, de vez em quando você ouve falar aí de uma tal de confissão de fé de Westminster. De vez em quando você ouve isso aí? Pois é. Essa confissão foi feita lá no século XVI, né? Fugiu agora? 16 ou 17. Depois da reforma. 17, é. Então, ela foi feita ali, mas ela foi um documento muito mais profundo. Mas ela também é uma expressão de fé. E só tem essas duas, pastor? Não, tem várias, irmão. De credos e confissões tem inúmeras. Mas eu queria separar apenas uma para os irmãos entenderem, que é o credo niceno-constantinopolitano. Por que ele é chamado niceno-constantinopolitano? Porque é um credo que começou a ser feito num concílio chamado de Niceia e depois foi reafirmado no concílio de Constantinopla. Um concílio onde se reuniram os presbíteros, os pais da igreja, aqueles que representavam a igreja, a fim de definir o quê? A síntese da fé. Então eles elaboraram um credo. Por quê, irmão? Porque naquela época não tinha internet, né? Naquela época você não abria lá o YouTube e falava... Aí você escrevia assim, por exemplo, deixa eu ver, Igreja Augusto Nicodemos. Aí aparece o Augusto Nicodemos falando, igreja é... A igreja Hernandes Dias Lopes. Aí vai aparecer o quê? O Hernandes Dias Lopes falando da igreja. Talvez alguém escreva lá, Igreja Pastor. Aí vai descobrir que tem lá o estudo prontinho lá para você ouvir caso você perca, né? Mas você hoje tem uma facilidade. Você vai na Amazon, você baixa o livro que você quiser, né? Você tem uma Bíblia completa na sua mão. Olha, é uma maravilha. Hoje, você está no sal se você não se arrepender. Porque você tem muita coisa na sua mão, você não vai poder descobrir. Mas nesses dias, não. Nós estamos falando do século o quê, irmãos? Século IV, depois de Cristo, eles não tinham nada disso. O credo era uma expressão muito boa, porque o credo era sintético e ele era distribuído entre todos os crentes. De maneira que os mais novos na fé, que ainda não tinham acesso aos textos sagrados, podiam simplesmente, naquela leitura mínima, entender o todo. E o credo niceno-constantinopolitano, de muito que ele fala isso sobre a igreja. O que ele fala? Cremos na igreja Santa, católica e apostólica. Vamos de novo? Cremos na igreja Santa, católica e apostólica. Essas 4 definições, irmãos, se você souber essas 4, você está muito bem. Se um dia o pastor Pedro falar para você, se você aprendeu o que é igreja una, santa, católica, apostólica, lá com o pastor Ângelo, pelo amor de Deus, digam que sim, né? Porque isso é um absurdo em eclesiologia vocês não saberem esses 4 aspectos, né? Porque esses 4 aspectos estão definidos em toda a história da igreja. Qualquer livro de eclesiologia que você pegue vai citar essas 4, vai citar 3 delas, vai citar 2 delas, vai citar 1, vai citar essas palavras. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de 2000 anos de história, irmão. Resumido em quantas palavras? 4 palavras. Diga-me, Pedro. A sua questão católica, isso aí... Segura aí, William. Segura, pega aí, firme. Agarra. Eu não devo responder essa pergunta hoje. Você vai ter que segurar bastante. Porque, veja, igreja una, santa, e a minha intenção é falar hoje da igreja una e
De maneira que falarei do católica apostólica domingo que vem. Mas eu posso dizer o seguinte, para já trazer tranquilidade ao coração do William, né? Que nós somos uma igreja una. Isso é um N, tá? Santa. Isso é um M. Isso é M. Acabei de falar que é um N, precisa interpretar. Santa. Santa. Católica. Ele não está escrevendo em caixa alta, não. Apostólica. Mudei para apostólica. Mistura tudo. Apostólica. Reformado. E apostólico. Reformada. Eu devia colocar isso reformada outra aqui, peraí. Depois apostólica. Protestante. Protestante. Reformado. Depois. Reformada. Olha o que isso é, hein? Presbiteriana. Presbiteriana. Tem mais alguma? United. Aqui tá bom, né? Mas se quiser colocar mais um pouquinho, você carrega. PCA. Pronto. Então veja, o que somos nós, irmãos? Você que está aqui comigo, eu, nós, o que nós somos nós? Nós somos isso, nós somos uma igreja una, santa, católica, apostólica, protestante, reformada, presbiteriana e PCA. Isso aqui é como se fosse uma escadinha, né? Cada degrau vai revelando uma verdade cada vez mais específica acerca de cada um de nós. Então, seria uma identidade? É a nossa identidade, justamente. Né? É um pouco grande o nome, né? Mas Isso define que todo cristão, ele é mesmo. Toda igreja invisível. Toda igreja ela é, tirando essa reformada, até protestante ali. A maioria se encaixa nessas 4 aí. Veja, por isso que eu coloquei 4 ali, né? Então, no meu caso e no seu caso, nós somos isso aqui. Mas se perguntássemos, por exemplo, para um assembleano. Um assembleano conhecedor de teologia, ele vai dizer o quê? Vai dizer o seguinte: eu sou igreja una, santa, católica, apostólica, protestante, pentecostal, assembleana. Ministério, não sei de onde. Da convenção, Madureira, sei lá o que. Mais ministério. Mas a minha todos estão nesses 4. Até o apostólico aqui, com certeza. Aí eu pergunto para você, e a igreja católica? Ela para o carro. Não, só é romano. A igreja católica vai pegar, nós somos a igreja una. Atenção, gente. Nós somos a igreja una, santa, católica, apostólica. Só isso. O nome romana, veja, irmãos. O nome romana cabe a uma interpretação de quem? Nossa. Somos nós que fazemos a distinção. Eles não. Por que não? Porque a igreja católica, una, santa, católica, apostólica, é só ela. Tem outra não, é? Mas lá ele cita romano. A capital é Roma, mas não dessa definição. Tudo que vai ensinar lá, eles Por que eles chamam católico romano? Não, Mas Não, estou te perguntando. Por que eles se chamam católico romano? Esses 4 aí, eles falam isso na igreja católica? Por isso que é. Uma santa católica romana? Sim. Por isso que... Apostólica. Gente, atenção. Presta atenção. Por que a igreja, a dita primeira igreja do mundo, se chama católica romana? O que diz o credo? Não, o que diz o credo? Olha aqui a palavra aqui, ó. Santa Igreja Católica. Nessa época havia igreja católica como nós a conhecemos? Não, era uma só. Não. Mas essa igreja interpretou o credo como se referindo a apenas uma única denominação, que seria ela. Então, não havia Vaticano nessa época também, né? Bem depois, quando eu falo bem depois, eu estou falando da época da Reforma Protestante. O pessoal começou a comprar os pedaços de salvação pelas indulgências e foi tanto dinheiro vendido, que aquela basílica gigantesca de São Pedro foi o quê? Erguida. E aí Roma
Vaticano no caso, né? Se tornou a capital desse império chamado Igreja Católica. Então, ela recebe o nome de católica por causa da interpretação errada do credo. Não há nenhum problema se você se chamar de católico nesse sentido que está no credo, que eu vou explicar no domingo que vem, e que eu já comecei a explicar aqui nas aulas anteriores, né? Mas nós jamais somos romanos. Por que não somos romanos? Porque nós somos o quê? Protestantes. A distinção de igreja protestante e de igreja romana é nossa. Se o nosso irmão Alex diz que lá eles estão se chamando de romanos, eles estão falando de romanos no sentido de um orgulho pessoal deles, porque Roma é tudo, Roma é a capital, o Papa está lá, Pedro está lá, mas para nós, não ser romano significa não compactuar com aquela visão. Por isso que nós dizemos, somos uma igreja una, santa, católica, apostólica, mas não somos romanos. Agora eles vão dizer, nós somos uma igreja una, santa, católica, apostólica, mas somos os únicos. E a nossa sede fica onde? Em Roma. Então somos católicos romanos. Porque a nossa sede vem de lá. Que define a Bíblia. É, tudo é isso. Diga aqui. Qual que é o significado de católico? Universal. Eu já expliquei nas aulas anteriores, mas eu vou dizer para você que a ideia de católico é aquela que abrange o todo. Ah, ok. Ok? Não é uma denominação. Não. Falando a palavra. Abrange o todo. Né? Então, o que a igreja católica interpretou com isso? Como ela é a única igreja de Cristo na Terra, ela abrange o todo, ela se chama católica. Agora eu pergunto para você, nós, Igreja United, nós somos uma igreja que abarca o mundo todo? Não. Nós somos católicos? Somos. Mas como isso é possível, pastor, se nós não abrangemos o todo? É porque a denominação, a igreja visível, é uma coisa. A igreja invisível é outra. Quando eu falo de igrejas una, santa, católica e apostólica, eu estou falando da igreja visível ou da igreja invisível? Eu estou falando da igreja invisível, ainda que se manifeste na igreja visível. Mas de maneira perfeita apenas na invisível. E a igreja invisível está no mundo todo? Sim. Tá. Está na PCI, está na IPB, está na Assembleia, está em todo lugar. Né? Então essa é a ideia. Então, deu para entender o credo? Deu? Guarde essas palavras porque vamos meditar, hein? Então o que o credo apostólico, a confissão de fé, fala acerca da igreja? Fala que ela é a comunhão dos santos. E aí nesse sentido, se eu fosse colocar a comunhão dos santos como a base, eu diria que então, unidade e catolicidade tem a ver com comunhão e no lado dos santos, santidade e apostolicidade. Então, creio na igreja una. Creio na igreja católica. Creio na igreja santa. Creio na igreja apostólica. Aí você vai falar, pastor, mas isso é história da igreja, isso é credo, isso é coisa de homem. Papel aceita tudo. Quem já viu isso aí? Muito, eu já disse muito isso. Uma vez um presbítero disse assim, pastor, eu não quero saber de história de igreja. Eu não quero saber de teologia. Eu quero saber de Jesus. Teologia. Se você quer saber de Jesus, você tem que saber de tudo acerca de Jesus. Não é verdade? Nós estamos aqui estudando sobre tudo. O que Jesus fez na nossa vida e o que ele fez na história da sua igreja. Então, para você entender, vamos ler o texto de novo? Comunhão dos Santos. A igreja. O texto que nós lemos fala de unidade? Fala, por quê? A igreja de Deus. Você percebe que é a igreja de Deus que está em Corinto? Ele não falou da igreja de Corinto como se a igreja de Corinto fosse a igreja de Deus. Mas é a igreja de Deus que está em... Ora, se a igreja de Deus está em Corinto, a igreja de Deus está em Éfeso, a igreja de Deus que está na Galácia, a igreja de Deus que está em Tessalônica, a igreja de Deus que está em tudo quanto é lugar. Mas veja que a palavra igreja está como? Singular. É o que está aí? É? Sim. A igreja de Deus. Deus tem quantas igrejas? Ele tem só uma igreja.
que é a igreja invisível. Ele só tem uma. Deus só tem um povo. Nós já falamos disso, não já? Uma. A ideia de unidade. Una. Aquilo que é único. Ok? Deus só tem um povo. Israel. Já expliquei. Deus só tem um povo. 2. O texto que nós lemos fala de catolicidade? Falou lá, pastor católico? Falou? Falou ou não falou? Falou. O texto diz: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Senhor deles e nós. O que é católico então, Margarete? Todo lugar, né? E aí quando fala todo lugar, podemos também aplicar o tempo, passado, presente e futuro. Todo lugar, sentido espacial, geográfico. Com todos, que em todo lugar invoca o nome do Senhor. Veja que a palavra de Deus não é só para Corinto, mas para todos os crentes, onde quer que eles estejam. Catolicidade. 3. Fala de santidade, texto que nós lemos. 1 Coríntios 1, 2. Aos santificados em Cristo Jesus. Chamados para quê? Igreja santa. E a apostolicidade? Fala também? O que fala? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser o quê? Apóstolo. Por que ele fala para ser apóstolo logo no início? Porque, meu irmão, toda a autoridade da carta está onde? Toda a autoridade da carta está onde? Apóstolo. Ali, ó. Óbvio que está em Cristo, né, Fábio? Mas assim, na carta que está sendo enviada em nome de quem? Apóstolo. Uma coisa eu vou escrever para vocês em nome de Ângelo, outra coisa é escrever o apóstolo Paulo, correto? A autoridade da carta está aqui. Por que você vê Paulo defendendo a autoridade dele o tempo todo nas cartas? Porque ele tinha matado muita gente. Era terrível, né? Mas assim, ele era apóstolo? Ele era. Botava em dúvida, né? O apostolado dele. Sim. Mas quando ele começa a carta, ele começa citando o quê? É sua autoridade apostólica. Então veja, irmãos, que o texto que nós lemos, só ele já referenda os 4 aspectos do credo niceno-constantinopolitano. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Isso é um texto só. Podemos pegar a Bíblia inteira aí para fazer esse exercício. Mas eu queria que você entendesse apenas que o que nós estamos falando aqui é fundamentado aonde? Na Bíblia, irmãos. Amém? Amém. Tirando os de hoje, tem quantos apóstolos? Tirando os de hoje? Hoje são muitos, né? Não Valdomiro, né? Apóstolo, a raiz da palavra apóstolo é o quê? Chamado? Sim, qual que é o problema do apóstolo, né? Que a ideia do apostoliquem é aquele que é enviado. Né? Mas a gente não trabalha com o sentido das palavras no sentido de um cargo, né? Porque se fosse assim, eu jamais poderia ser pastor. Eu Você não cuida de ovelha? Eu não cuido de ovelha. Mas qual que é o sentido de presbítero, então? Sou um presbítero docente, sou um teacher elder. That's correct? Okay. Sou um teaching elder. Então, o que é um teaching elder? É um presbítero que ensina, né? Ensinador, professor, né? Tá, mas o que é elder? Ancião. Eu? Bem-vindo. Pelo amor de Deus, nem a pessoa que mais me odeia no mundo vai dizer isso de mim. Você acha que eu sou ancião, Alisson? Não digo. Eu escolhi a pessoa errada, só. Tem que ser uma pessoa melhor. Minha esposa, você acha que eu sou? Ela é doida. Veja, é Deus falando, tá vendo? Mas veja, irmãos, a palavra presbítero significa ancião. E por causa da interpretação literal de muitas pessoas, alguns vão dizer que um presbítero não pode ser uma pessoa nova, um jovem. Porque o sentido da palavra é ancião. Mas eu achava que os presbíteros... Você acabou de escolhidos confirmar meu ponto, hein? tinham que ser pessoas mais experientes. Eu achava Mas isso. aí que está o X. Você falou muito bem. Mas quem disse que a idade
é o referência de experiência? Tem que ser anos na fé, então. Experiência na fé. Por isso que o texto diz, não pode ser neófito. Sim. Qual que é o contraste? Neófito na fé. É um novo na fé. Né? Então, você pode votar em um presbítero mais novo? Claro que pode, meu querido, desde que ele cumpra todos os requisitos. E lá não está dizendo que ele tem que ter 55 anos. Né? Mas nesse caso, pastor, não estou defendendo, tá? Quem se diz apóstolo. Mas qual é o critério de defesa para alguém criticar alguém que está se dizendo apóstolo se a palavra apóstolo significa enviado? Eu vou sair um pouco. Completamente errados, né? Então, mas é que eu estou dizendo que uma coisa é você defender um título, outra coisa é você defender o sentido de uma palavra. Se essa pessoa está se chamando apóstolo no sentido de que eu fui enviado, acho que seria melhor chamá-la de missionário. Causaria menos confusão. Entendeu? Mas o termo apóstolo como cargo, ofício, não cabe mais. Aí você lê Atos 1, que você vai entender. Tá. Atos 1. Lê Atos 1 até o versículo... Lê Atos 1, ok? A escolha de Matias. Não agora, porque senão você vai perder o foco. Mas lê Atos 1. Mas a Bíblia contextualmente diz que só existiram 12. Não, aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar cada pessoa que se diz apóstolo, ok? Todos eles que se dizem apóstolo, imagina que eles estão diante de você, e aí aquilo que está sendo falado aí, que tem que ter como qualificação para ser apóstolo, você aplica a eles. Entendi. Entendeu? Testemunho ocular. Imagina que faça uma pergunta para... Olha, como diz o texto aqui, você é isso? Se ele falar, por exemplo, ele diz que ele tem que ser testemunha dos feitos de Cristo. Se as pessoas se enquadrar nessa... Aí pode ser chamado apóstolo. Eu dou meu braço a torcer, pode quebrar com força, entendeu? Entendi. Acho que já acabou, né? Discussão. Sim, agora eu entendi. Já acabou, tem jeito de avançar mais. Hoje são só missionários. Ué, seria missionário. É missionário R.R. Soares, muito melhor, né? Do que apóstolo R.R. Soares. Mas é porque não cabe. Né? Porque a ideia do apóstolo é que tem que cumprir certos requisitos que lá estão. E eles mesmos não conseguem justificar. Não, eles vão dizer muitas vezes que é o sentido de enviado, entendeu? Mas não é, gente. É porque é melhor. É porque assim, você sabe, quem é maior? Me diz aí, quem é maior? Pastor ou presbítero? Quem é? Diz aí pra mim. Pastor. Culturalmente é pastor. Tá vendo? Tudo errado, né? Mas é isso mesmo. As pessoas acabam pensando que o título de pastor é o quê? Superior. Na presbiteriana isso devia ter acabado há muitos anos, né? Mas ainda não acabou. Nós esforçamos, mas ainda não acabou. Agora imagina o seguinte, no contexto neopentecostal, onde você tem um missionário, o obreiro, está um pouco mais baixo. Diácono. Aí você tem o pastor. Aí você tem o presidente, pastor presidente. Ok? Aí já começa o quê? Subir o cargo. A subir, entendeu? Aí vem o outro e fala assim, pastor tá muito... Vamos chamar de profeta. Aí o cara começa a chamar de profeta. Profeta tal, profeta fulano, profeta ciclano. Eu sou o profeta. Aí profeta já não tá dando. Aí eles vieram com o apóstolo. É marketing. Com o apóstolo. Por quê? Porque o nome apóstolo é alguém que está acima dos demais e que coordena os demais. Então, apóstolo Estevão Hernandes, apóstolo Valdomiro Santiago, apóstolo. Só que o nome apóstolo, o Nicodemos até tem um livro sobre esse apóstolo, não li ainda, mas deve ser muito bom. E vendo que o termo apóstolo já está bem castigado por causa do ensino bíblico, alguns agora estão se chamando de patriarcas. Eles estão, assim, não que seja algo melhor que apóstolo, porque eu acho que não é, mas parece que soa melhor, né? Patriarca, soa melhor. Porque Abraão era um patriarca, Jacó era um patriarca. E um dia vai chamar o rei Valdomiro. Mas olha os absurdos, gente. Bispo fica depois de quê? Cristo? Bispo. Bispo? Não, bispo é até com uma designação tranquila. Veja, nós consideramos bispo, presbítero... Não, estou explicando. Nós consideramos bispo, nós, presbiterianos. Porque a palavra está na Bíblia, quando ela diz: quem almeja o episcopado, excelente obra almeja.
Então, nós entendemos que esse episcopado é o mesmo presbiterato, o mesmo pastorado, tudo igual. São apenas termos para designar a mesma função. Mas, por exemplo, a igreja metodista, ela já entende diferente. Ela entende que o bispo é alguém que está acima de um grupo de presbíteros. Então, o bispo seria um presbítero líder. Que é mais ou menos o que os católicos, né? Igreja metodista, que é uma igreja protestante, entendeu? Igreja metodista. Já a igreja católica, E aí na minha casa. a igreja católica, ela trabalha com o efeito de bispos no sentido de uma autoridade especial. Regional. Especial. Não é algo, veja bem, atenção, não é algo governamental, mas é algo espiritual. Onde aquela pessoa ela tem uma autoridade espiritual muito maior sobre a pessoa. Por isso que você tem lá os bispos, depois você tem os arcebispos, que são os principais dos bispos. Né? E aí chega lá em Roma, onde está aquele grupo, geralmente quando vão escolher o Papa, né? Ali estão os bispos por excelência, né? Que fazem essa seleção. Tudo essa designação é baseado na vida espiritual deles? Eles Devia ser, né? Devia ser, mas não é. Tipo assim, ele tem mais conhecimento ou mais intimidade? Assim, Devia ser. Deixa eu passar. Mas via de regra, só concluir aqui, via de regra, principalmente dentro da Igreja Católica, isso se dá por meio de políticas, ajustamentos, essas coisas. Até mesmo a nossa igreja falha nessas coisas, né? Por que não a Igreja Católica falha? Não, é porque eu tô falando do bispo, porque aquela igreja, a igreja que cresce, eu vou falar nela. O bispo Casei lá. O bispo Tenório. E eles estão ali na Bolsonaro com o médico. Ele é o bispo e tem os pastores, então dá a impressão que ele é acima dos pastores. Não, porque ela é uma igreja episcopal. Por isso que eu disse para você. Nós entendemos que são termos separados, iguais, sinônimos. Então não existe bispo na igreja presbiteriana, só existem presbíteros e diáconos. Não, pastor é um presbítero. Só existe presbítero e diácono. Mas na igreja episcopal, não. Entendeu? Na igreja episcopal se entende que existe um terceiro cargo, que é o bispo. Então eu não vejo problema na questão do bispo, não vejo, né? Mas desde que não seja uma questão de poder, seja uma questão apenas de serviço, não de autoridade espiritual, porque o bispo, tecnicamente, ele tem que ter a mesma autoridade que o pastor, o presbítero e o diácono. Todos são servos, a mesma. Agora, se coloca essa pessoa acima, de alguma maneira, aí está errando, ao meu ver. Diga bem, Paulo. Não é simples, é porque essas igrejas, se diz igreja que não tem o que pregar, eles têm que inventar, né? É porque as pessoas se apegam muito a isso, né? A títulos, A títulos, né? Aí Então, fica focado na pessoa, e não no... sim. Ou seja, onde o sol da justiça não brilha, as estrelas... Isso é um problema, entendeu? Por isso que eu enfatizei aqui que... Veja, irmão, atenção. A igreja presbiteriana só vê 2 títulos. Títulos são 2 cargos, presbíteros e diáconos. E se eu fosse comparar presbítero e diácono, se eu botar aqui, ó, qual a porcentagem de presbítero e diácono? Numa escala de 100%. Quantos por cento você dá para o presbítero e quantos por cento você dá para o diácono? Em poder, em autoridade, em... Né? Se fosse o Eudo, 80. O diácono não decide nada, só trabalha. Se eu for botar aqui, ó, o todo da obra, gente, no todo da obra, atenção, no todo da obra, se a obra é 100%, presbítero já tem a mesma autoridade, exatamente a mesma, dentro do encargo total. Eles simplesmente dividem as tarefas, 50 para cá, 50 para cá. A função do presbítero é reger, governar, pregar, ensinar, orar. Tô doido pra fazer a brincadeira, mas tem que olhar onde que é a saída. A função do diácono: orar, agir com misericórdia, cuidar do culto, da parte financeira, né? Tudo isso você pode observar. Mas, gente, a autoridade é igual, mas na prática a gente não trata dessa maneira. Mas quem na presbiteriana é o conselho que vota as principais decisões e os diáconos não se envolvem. Eles também votam decisões Eles importantes, votam? claro.
Wallace. Claro. Então foi você, Wallace. Só que eles votam entre eles. E o conselho vota entre eles, cada um no seu papel. Mas isso aí está muito na teoria, porque na prática mesmo, assim, Mas assim, essa. aos nossos olhos, pelo menos aos meus, Abre a porta. eu vejo que o presbítero tem mais autoridade do que diácono. Que possamos Não mudar sei se eu isso. estou enganada referente Eu a acho essa. que ano passado. Pode ser que Que tenha uns vocês presbíteros que acham que tem. Nossa igreja, a gente tinha essa. Vamos fazer uma assembleia. Atenção, irmãos, fechar isso aqui, ó. Vamos pegar o ensino bíblico e colocar em prática. Ok? Amém. Qual é o ensino bíblico? Aquele que quiser ser o maior entre vós, seja aquele que serve. Então não diz o texto, aquele que quer ser o maior, seja presbítero. Não diz o texto, aquele que quiser maior, seja diácono. É aquele que serve. Então, que o conselho cumpra o seu papel bíblico, que os diáconos cumpram o seu papel bíblico e que todos sirvam. Amém. Porque, para mim, a igreja ideal, bíblica e visível, Ah. Una Santa Católica Apostólica, é a igreja que os papéis de cada um não interferem nesse viver do Evangelho. Porque cada um de nós executamos os nossos papéis, mas todos somos servos de todos. Corpo, né? Né? Porque Essa que é a questão. somos um corpo, né? Justamente. A perna não cabe. Um precisa do outro. Né? Deu para entender, irmãos? Então vamos lá. A unidade da igreja. A unidade da igreja. O texto aí, 1 Coríntios 12, 13. O que diz? Acabou o meu negócio assim? Eu desliguei. Né? Eu desliguei. Jamais aconteceu com Muito bem. O que a nossa querida Jaqueline disse? Ela disse o que está ali, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só? É um. A igreja é o quê? Una. Tinha um cântico maravilhoso na minha época de conversão, maravilhoso. Eu tô com medo de cantar na festa de Gemima agora. Você já cantou na Feira da Gemima? Você já passou? Eu tô com medo por isso mesmo. Mas aquele Daniel de Souza fala assim: um só Deus, um só Senhor, uma só. Ninguém conhece. Um só batismo, um só Espírito. É antigo. Esse é o. Mas é baseado no mesmo texto, né? É baseado... Mas veja, é tudo o quê? Um e um. Aí alguém vai perguntar daqui a pouco assim para mim: pastor, mas ele está dizendo um só batismo? Como é que é isso? Já foi batizado 3 vezes? Eu fui batizado quando eu era pequeno na igreja católica, né? Talvez alguém foi batizado depois numa igreja doida. E aí, quando veio para a igreja presbiteriana, teve que ser batizado de novo, porque era muito doido o primeiro batismo, né? 3 batismos. Salvo 3 vezes. Às vezes você pode errar também. Uma vez eu fui professar a fé de uma menina e eu batizei ela de novo. Mas ela precisava. Se eu houvesse poder naquela água, eu ia purificar, pelo amor de Deus. Aí tá a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha aí, boa. Sabe que o Rafael foi batizado com a água do Rio Jordão, né? Você vê como pastorado é difícil, né, irmão? Pastorado é complicado. Né? No dia do batizado do Rafael, eu tô lá na porta e tal, recebendo os irmãos. Aí chega uma irmãzinha, toda lá, tranquila, humilde, crente, veio de Israel. Veio de Israel. Aí ela trouxe uma garrafinha d'água assim, ela me entregou na mão assim, toda feliz, toda... Pastor, eu trouxe essa água, eu preciso batizar o Rafael. Que bênção. Água do Rio Jordão. Água de Jesus foi batizada. Lá em Minas? Lá em Minas. Aí eu olhei assim, eu falei: minha irmã, queria dizer para você o seguinte. Eu agradeço a lembrança, agradeço o carinho, mas eu preciso fazer uma pergunta para você antes de qualquer coisa. Você sabe que essa água que você está me dando aqui não tem poder nenhum, né? Não, pastor, eu sei. Né? Não tem poder, nada, mas assim, é especial a água, né, tal, um presente. Eu falei assim: não, tudo bem, mas você sabe que não tem nenhum poder, que essa água não tem nada especial,
que meu filho não vai receber o Espírito Santo ali quando der a água. Não. Pô, aí tudo bem. Aí eu fui lá, peguei a água, dei pro Jaco, coloca essa água aí. Toma muito cuidado, porque é água de Israel. Foi batizado com água de Jordão. Aí eu falei pro pastor amigo meu que ia batizar o Rafael, ó. O Rafa vai ser batizado com a água de Israel, mas não fala isso lá, não, tá? Aí a primeira coisa que ele falou foi: Isso. filho de pastor é diferente. Né? Aquele discurso. Aí foi lá e falou que é água de Israel. Meu Deus. Falou? E a minha igreja lá, irmãos, ela tinha assim, tinha a parte onde ficavam as cadeiras, né? Aí você subia pro púlpito, 3 lances de escada. Aí lá em cima foi onde ficava o púlpito, ficava bem alto o púlpito. E o pastor que ia fazer o batismo do meu filho tinha 2 metros de altura. Aí o que ele fez? Ele pegou meu filho e ainda levantou ele lá em cima. Bateu na sanca. Eu me senti no filme Rei Leão. Eu senti lá embaixo, olhando assim, já pensando que ia cair. Eu falei assim, meu Deus, que consagração. Mas tirando isso tudo, né? Voltando aqui o leque, né? A ideia, irmãos, de um só batismo é um só batismo no Espírito Santo, ok? Nós não cremos no batismo com o Espírito Santo como a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 20ª bênção. Porque nós queremos que o batismo com o Espírito Santo acontece na sua salvação. Amém? Agora, batismo com água. Tá bom? Então, esse texto, o que ele diz? Ele fala que a unidade da igreja procede do fato de termos um único Deus. Então, veja, irmão, que una é uma expressão qualitativa, não necessariamente uma expressão quantitativa. Ela qualifica a igreja em termos espirituais. Porque se você acreditar que é em termos quantitativos, não tem problema. Qual é o problema que você vai ter? Então, se existe só uma igreja no sentido quantitativo, você vai achar que essa igreja é a sua. Correto? Ou não? Mas você vai achar que é a sua. Então, quer dizer que assembleanos e outros não são igreja. Eles são outra coisa. Nós temos que ir lá buscar eles para a nossa igreja. Aí nós deixamos de ser igreja e viramos o quê? Uma seita. Eu nunca achei isso, não. Claro. Eu espero que não. Eu nunca pensei que o presbiteriano era crente. Sempre achei que todo mundo é crente. Né? Irmãos, mesmo entre os presbiterianos tem joio. Pelo amor de Deus. Né? Mas entre os presbiterianos tem salvos. Amém? Tem. Né? Tem gente que não acredita, mas tem. Então veja, irmão. O corpo é um porque Deus é um. A unidade da igreja provém da unicidade do seu Senhor. O que é unicidade? A qualidade de único. Então nós temos apenas um Senhor, o Senhor, que subsiste de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o cabeça da igreja, e o Consolador. Mas a igreja é uma só. Não importa se ela está no passado, no presente ou no futuro. Não importa se ela está em Corinto, em Goulburn ou lá em São Paulo. A igreja é uma só, ainda que ela esteja em vários lugares e tempos. Deus só tem um povo. A igreja é una. Cristo, meu irmão, não está... Repita essa palavra comigo. Cristo não está dividido. É um. E aí gera uma situação para nós aqui. João 17, 21. Quem está com esse texto? Eu. Lê para mim, por favor. João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você vê que na Trindade não há confusão, né? Entre o Pai e o Filho nessa oração, eles estão em perfeita harmonia. A harmonia que também precisa ser vista na igreja, que é um com Cristo, ok? Segundo texto, Efésios 4:3. Quem está com esse texto pode ler. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que seria preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz?
essa unidade da igreja. Quem é que pode dar essa unidade para nós? O Espírito. Só Ele que pode proporcionar isso. Por isso que diz que Cristo é um em todos. Não importa se você é judeu, se você é grego, se você é escravo, se é livre, se você é homem, se é mulher. Cristo é um em todos. Terceiro texto, Filipenses 2:1-4. Quem está com ele? Diga, Marcelo. Portanto, se algum encorajamento, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguns entranhados afetos e sentimentos de compaixão na nossa união com Cristo. Então, peço-vos que me deem a grande satisfação de viver em harmonia. Estejam unidos pelo mesmo amor, uma só alma e os mesmos sentimentos. Não façam nada por ambição pessoal, nem por orgulho, mas por humildade, considerem os outros superiores a vós próprios. Que ninguém procure apenas o seu interesse, mas também o dos outros. Olha, hein, esse texto fechou, hein? Imagina se um presbítero coloca isso em prática, hein? Cada um considere o outro superior a Si mesmo. Imagina o diácono colocando isso em prática. Cada um considere o outro superior a... Imagine toda a igreja colocando isso em prática. Cada um coloque o outro superior a... Si mesmo. Não teríamos divisão. Não teríamos problemas. Não é verdade? Qual que é o grande problema? Nós somos um em Cristo. Mas quando não vivemos a igreja una, o que é que começa a surgir no nosso meio? Competição. Você vê, por exemplo, se você quiser fazer alguma coisa como United e chamar outras igrejas, você vai conseguir abarcar essas igrejas? Não. Com facilidade. Não. Por quê? Porque há uma competição. Se a sua igreja, meu querido irmão, não compete, é uma grande bênção. Né? Mas há muitas igrejas que estão competindo. Né? Fazendo tudo para conquistar os fiéis. Trazer os fiéis. Né? Não podemos competir, irmão. O reino de Deus. Nós não somos um? Não importa se a igreja está aqui ou se está na cidade ao lado. Nós somos a igreja de Jesus. Deveríamos, sim, evitar as competições. Porque senão seremos como a igreja de Corinto. O que aconteceu na igreja de Corinto? Alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Cefas. Outros diziam, eu sou de Apolo. Não podemos essa divisão, nós somos uma igreja, una. Todos devemos, portanto, estar vivendo essa comunhão do Espírito que o apóstolo Paulo disse aqui, a igreja de Filipos. E assim nos dedicarmos ao quê? A cooperação. Então isso começa conosco, irmão. Primeiro tem que começar com a gente. A gente não pode ficar olhando para fora, pensando assim, por que a igreja de fulano não está aqui ajudando? Por que a igreja não vem e abraça? Por que não? Não. Tem que começar conosco. A cooperação começa aqui, entre nós. Ok? Onde cada comitê coopera com o outro, onde presbíteros e diáconos cooperam entre si, onde todos cooperam entre si para que o reino de Deus possa avançar. Se fizermos isso, estamos vivendo o caráter de uma igreja. Amém? Amém? Amém. Por isso, então aqui, ó, a igreja bíblica, e aí nós estamos começando a pensar aqui, né, nesse aspecto bíblico, e estamos vendo esse aspecto o quê? Histórico. Mas não isolado. Mas a partir de quê? A Bíblia. Por isso que eu estou aplicando os conceitos e falando de quê? Dos princípios bíblicos. Então, nós somos uma igreja una. Amém? Amém. Domingo que vem, então, nós vamos continuar. Vamos falar de Santa, Católica e Apostólica. É intenso? Tá bom? Se não surgir nenhuma história terrível da minha vida, é isso que a gente vai fazer. Amém? Pastor, Diga. só no verso de Efésios, eu não sei se você falou alguma coisa, a questão de uma só fé. Uhum. Você falou alguma coisa para explicar? Uma só fé. Então, assim, como você tem um só batismo... Porque para o católico é a fé católica, né? É crer nas mesmas coisas que eles creem. Uma só fé. O que seria essa fé? Nós poderíamos aplicar o conceito de fé no entendimento de termos uma unidade de pensamento. Por exemplo, uma só fé para nós em termos de trindade. Cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo.
Ou seja, essa é a fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Então não importa se não são os presbiterianos, os católicos, os assembleanos, os pentecostais. É cristão quem crê nessa fé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Poderíamos aplicar esse conceito. Mas eu pessoalmente acredito que essa fé, nesse contexto aqui, ela se refere à fé salvadora. Fé salvadora. Porque a fé salvadora é uma só. O que é a fé salvadora? Não é aquilo que você, de vez em quando, menciona quando você tem fé. Ou eu vou ter fé que Deus vai fazer. Eu vou crer com fé. Porque essa é uma fé prática decorrente da fé salvadora. A fé salvadora é a primeira fé que você tem. É a que você manifesta e que não vem de você. Entendeu? Toda fé que vem de você, ela é uma consequência da fé salvadora. O que é fé salvadora, então? Aquela fé que Deus dá quando nós nos convertemos. Efésios 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Que fé? Aquela que não vem de vós. Que é dom de Deus. Porque, convenhamos, irmãos, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ó. Não é isso que a Bíblia diz? Como você pode manifestar a fé? Não pode. Então, quando Deus te salva, te justifica, regenera, Ele também te dá fé. Ele te dá a capacidade de se arrepender. Ele faz toda a obra por você. Então, essa fé, para mim, ela é uma fé salvadora. É uma só. Captou, Deus? Sim. Ainda que ela possa dizer respeito aos princípios basilares da fé. Porque Judas fala sobre isso. A fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Mas eu acredito que seja a fé salvadora. Porque a questão do Espírito, do batismo também é o batismo com o Espírito Santo. Uma vez só. Amém? Amém. Muito bem. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Então, Deus abençoe, irmãos. Domingo que vem nós continuamos. Espero todos aqui, ok? E lembre-se, os estudos estão aí disponíveis, ok? Nas redes sociais e no Church Center. Se você tem dúvida, ouça-os.